Hoje eu quero trabalhar com os irmãos as marcas de uma igreja agradecida. E hoje eu vou trabalhar a igreja de Tessalônica. Mas eu queria, antes de ler o texto que está na primeira carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5, versos 16 a 18, eu queria, antes de ler esse texto, dar a oportunidade ao seguinte: quem tem um motivo para agradecer? Irmão, se quiser vir aqui na frente, irmão ou irmã, dizer assim: olha, eu queria dizer para a igreja que eu estou grato por esse motivo. Vamos lá? Não precisa vir todo mundo de uma vez só, não. Nenhum de cada vez, vamos lá. É para vir aqui rapidamente, dizer só um motivo, não precisa nem contar a história. Dizer assim: olha, eu agradeço por isso. Eu agradeço porque o nosso estado tem água. Eu quero agradecer porque a gente lá na Fundação Bradesco conseguiu mais uma vez ajudar uma casa de idosos que estava precisando de comida, de alimento. A diretora conseguiu tudo, então eu tenho que agradecer. Eu quero agradecer porque meu casamento foi restaurado. Depois de 5 anos, e meu casamento foi restaurado. Em nome de Jesus, te agradeço, Senhor, por esse momento tão especial. Amém. Agradeço meu aniversário ontem e agradeço também a vida dos meus pais, que vieram de surpresa ontem, para poder dar os parabéns pessoalmente. Agradeço a Deus pela bênção recebida, pela família de um imóvel. Isso é a mão de Deus que nos abençoou. Graças a Deus. Eu agradeço a Deus não só agora, mas todos os dias, pela bênção que Deus tem me dado. Posso dizer que tenho saúde e já vou fazer 90 anos. Eu louvo e agradeço a Deus, porque mesmo enfrentando algumas dificuldades, de saúde, igual os irmãos sabem, mas a gente pode desfrutar da paz de Deus que excede a todo entendimento. É um privilégio muito grande a gente ver em meio às dificuldades, doença é uma, mas outras que a gente enfrenta, mas Deus conservar a paz no coração. Por isso eu agradeço a Deus. Podem vir, não tem problema não, pode vir. Eu quero agradecer a Deus pela cura do meu filho, o pastor José Carlos. Ele está em tratamento ainda, mas ele está curado. Eu agradeço a Deus porque aonde eu trabalho eu posso falar dele. E muitos têm aceitado assim a palavra de Deus. São crianças, de 6 anos, adolescente, 14 anos, e eu agradeço a Deus porque Deus me colocou lá para falar dele. Não só para ficar dando aulas, mas para falar dele, que é o principal. Eu agradeço porque agora, em dezembro, eu vou fazer 67 anos de membro de igreja. Eu agradeço a Deus pelo retiro de jovens que nós tivemos no final de semana, que foi bênção de Deus na vida de todo mundo que esteve lá. Bom, eu agradeço a Deus por poder pertencer a essa igreja, este reino do Senhor, que tem nos acolhido ao longo dos anos, e pela melhora da saúde da minha esposa, que esteve durante uns 15 a 20 dias bem enferma. Eu agradeço a Deus porque estou recuperada daquela fase tão difícil que eu passei, mas graças a Ele estou aqui, firme. Eu quero agradecer a vida dos meus 3 filhos, que são criados aqui na igreja, que são exemplos na minha vida. E minha esposa, que sempre eu orei para que Deus me desse uma esposa varoa de Deus, e Deus me deu. Eu agradeço. Amém. Gostei da varoa, hein? Eu agradeço a Deus por essa queda terrível que eu levei, perdi muito sangue, mas graças a Deus, Deus tem me abençoado muito. As dores estão mais aliviadas, ainda sinto, mas sinto menos. E eu não podia deixar também de agradecer ao irmão Chico, que foi muito paciente comigo, me levar para fazer as fisioterapias, me trazer, foi muito paciente comigo, primeiramente a Deus e depois a Ele.
quero agradecer a Deus por essa igreja que me acolheu e pelos irmãos que oraram por mim, e hoje eu já estou trabalhando e estou feliz. Obrigado. Pode ter intruso, pastor? Pode, né? Irmãos, eu agradeço a Deus pela vida do Jones, pela vida do Mauro Tristão, pela vida do Laudeci Vieira, pela vida do Genilson Schneider e pela vida do Mário Farias. Eu agradeço muito a Deus pela vida dessas pessoas. Depois os irmãos procurem eles e procurem saber por quê. Amém? Não precisa saber, é só agradecer. Vamos lá, irmão. Eu agradeço a Deus porque eu passei de ano. Eu agradeço a Deus porque Ele é bom e cada dia tem tocado o coração de mais pessoas. Irmão, certamente nós ficaremos aqui a noite inteira agradecendo. Está chegando o dia de ação de graças, a gente quer só pedir, pedir, pedir. Aliás, eu estava com a gratidão, eu agradeço a Deus porque meus netos estão chegando, né? Eu não podia deixar, eu sei que a gratidão é minha e da Bernadette, né? Nós temos muitas, muitas graças a Deus. E essa noite nós queremos ver as marcas de uma igreja agradecida. Aí, na sua Bíblia, Paulo escreve a carta à igreja de Tessalônica, no capítulo de número 5. Vou meter os versos de número 16 ao 18, quando o texto sagrado assim nos diz, primeira carta de Tessalonicenses, né? Capítulo 5. Diz assim: alegrai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Irmãos, a Bíblia nos ensina que a gratidão deve estar presente na vida de todo o cristão. Infelizmente, muitos de nós cristãos somos prontos para pedir, mas somos tardios para agradecer. O cristão deve ser agradecido. Deus se agrada na gratidão. A igreja agradecida é uma igreja abençoada. E Paulo escreve essa carta à igreja de Tessalônica, só para os irmãos entenderem, ele está na cidade de Corinto. E naquela cidade ele recebe uma comunicação de dois irmãos que estavam naquela igreja. Um deles era Timóteo e o outro era Silvano, dizendo que a igreja passava por algumas lutas, algumas dificuldades. E Paulo então traz à memória como foi que aquela igreja se organizou. Ele trabalhou durante 3 sábados, indo a uma sinagoga de judeus, abrindo a palavra de Deus e mostrando para aqueles judeus que Jesus era o Cristo que havia de vir. E a Bíblia diz que ali se converteram judeus, se converteram pessoas gregas, e se converteram também algumas mulheres abastadas, ricas. Os judeus ficaram com inveja de Paulo. E então fizeram uma campanha tremenda, levaram Paulo à presença das autoridades romanas, dizendo que aquele homem estava trazendo uma nova lei, uma nova doutrina. E essa doutrina dizia que Jesus Cristo era um novo rei. Isso aconteceu na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, conforme o registro lá do livro de Atos, capítulo 17. E as autoridades foram buscar Paulo, não o encontraram. Então pegaram Jazã e tentaram sentenciá-lo. Depois ele foi solto, como os irmãos conhecem a história da viagem missionária do apóstolo Paulo. Então Paulo chama a atenção daquela igreja, que aquela igreja deveria, diante de tudo que estava acontecendo ali, ela deveria ser agradecida.
E uma das marcas da igreja agradecida é que a igreja agradecida é uma igreja alegre. Irmãos, a alegria deve fazer parte da vida da igreja, porque ela é parte da vida do cristão. Ele diz: alegrai-vos, regozijai-vos sempre. Ah, mas eu não tenho motivo para ficar alegre? Irmão, alegre-se, porque a nossa alegria é uma marca da nossa gratidão. Essa história de crente que está sempre triste o tempo inteiro tem que reavaliar seu conceito, tem que rever a sua fé. Como é que pode um crente que é triste todo o tempo? Não, isso não está certo. Não estou dizendo que nós não experimentemos momentos de dificuldade, de tristeza, de lutas. Não é isso que eu estou falando, não. Mas eu estou dizendo que para o cristão, esses momentos que nos fazem ficar tristes são momentos passageiros. Nós ouvimos aqui vários testemunhos, né, de irmãos dizendo do motivo da sua gratidão. Alguns irmãos lutaram por muito tempo, Deus deu vitória. Outros lutaram no casamento, Deus deu vitória. Outros com luta na saúde, né? Deus está dando a vitória, mesmo em meio à doença. Deus está presente. Por isso nós devemos ter alegria. Crente não pode ser triste, irmãos. Porque essa história de crente que só é alegre quando tudo vai bem, não tem base na Bíblia. Então, a marca de uma igreja agradecida é uma igreja alegre. A alegria do cristão é uma coisa real. Não é uma alegria que é irreal. Há muita gente que tem uma alegria que ela não é real. Ela parece que é alegria, mas não é alegria. Porque quando vem o primeiro problema, foi-se a alegria. Então essa alegria não é real, a alegria é mentirosa. A alegria do cristão é uma alegria real. E a alegria do cristão é Jesus Cristo, meus irmãos. A nossa alegria não são as pessoas. É claro que as pessoas foram colocadas por Deus para que nós compartilhemos com elas. E quantos momentos alegres nós vivemos com as pessoas, com os nossos irmãos, com nossa família, mas a nossa alegria, na verdade, é Jesus Cristo. Ele é a fonte de toda alegria. Em Jesus nós temos essa alegria, por isso o apóstolo diz: regozijai-vos sempre no Senhor. É o Senhor a razão da nossa alegria, porque se a nossa alegria for a saúde, quando a saúde faltar, acabou a alegria. Se a nossa alegria for os bens, quando os bens faltarem, a alegria acabou. Se nossa alegria forem pessoas, quando as pessoas falharem, acabou a nossa alegria. Mas quando a nossa alegria é o Senhor, essa alegria, ela nunca vai faltar. Porque é Jesus a razão da nossa alegria. Então, uma pessoa agradecida é uma pessoa alegre. Vocês já viram uma pessoa triste agradecer? É difícil, né? Aliás, as pessoas tristes só sabem mal dizer. Mas a pessoa alegre, ela está sempre agradecida. Então, uma igreja agradecida é uma igreja alegre. Mas de onde vem essa sustentação, essa força, para que nós estejamos sempre agradecendo? O apóstolo diz: orai sem cessar. Uma igreja agradecida é uma igreja que ora. Irmãos, a Bíblia diz que a oração feita por um justo pode muito nos seus efeitos. Deus está sempre pronto a ouvir a nossa oração. Às vezes nós temos muito mais facilidade em reclamar, né? Nós temos muito mais facilidade em criar estratégias do que dobrar os nossos joelhos e orar. E a palavra de Deus diz que quando nós oramos ao Senhor, o Senhor ouve do céu, e o Senhor vem em nossa direção, e o Senhor transforma aquilo que aparentemente é impossível. Para Deus não existe nada impossível. Agora, muitas bênçãos nós não desfrutamos e por isso não agradecemos, porque nós esquecemos de orar. E a palavra diz que devemos orar sem cessar. O que significa isso? Orar em todo tempo. Há pessoas que só oram quando chegam na igreja, né? Outros que só oram na hora da alimentação, outros que só oram na hora de dormir, e às vezes não conseguem nem terminar a oração, só diz o amém no dia seguinte.
Bíblia diz que a oração deve ser uma marca constante na vida do crente. Ore sem cessar. Então, comece a orar. Por exemplo, essa é uma época que temos aqui juniores, adolescentes. Está na época de quê para vocês? Época de provas finais. Todo mundo quase está preocupado, né? Alguns já passaram, outros não. Mas está preocupado. E o que eu mais ouço dessa turma é o seguinte: pastor, ora por mim. Especialmente aqueles que são da minha classe, né? E eu oro. Mas eu faço sempre a pergunta: você está estudando? Se não estiver estudando, não me pede para orar. Né? Porque Deus não ajuda preguiçoso, não. Tem que estudar para Deus abençoar. Mas nós devemos orar por tudo. Irmãos, as coisas que nós pensamos são tão pequeninas que nós não vamos orar. Não, ore. Ore sem cessar. Em todo o tempo devemos orar. Orar como? Entregando para Deus, né? Devemos entregar para Deus nossas lutas e nossas vitórias. A gente gosta muito de vitória. Aliás, o evangelho desses dias é o evangelho de vitória, de ufanismo. A gente não gosta de luta. Eu costumo dizer que há um texto na Bíblia, em Filipenses 4, que muitas vezes nós, os crentes, sabemos só o verso 13, mas não o verso 12. Eu coloquei aí a propósito, né? Vamos ler o verso 12, que diz: sei estar batido, sei também ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidades. Irmãos, isso é coisa para quem? Para incrédulo? Para crente. É Paulo quem está falando, ele diz: olha, eu sei, e a carta que ele escreve à igreja de Filipenses, de Filipos, né? É quando ele está na prisão. Ele diz: eu sei passar necessidade. Tem gente que não sabe passar necessidade. Na hora da necessidade, se esquece até de Deus, fica revoltado com Deus. Tem gente que quando começa a ter problema, não quer nem saber da igreja, quanto mais de Deus. Que Deus é esse? Que deixa que eu passe por situações como essa. Uma igreja agradecida é uma igreja que ora e entrega tudo para Deus. Orai sem cessar. Mas uma igreja agradecida, finalmente, irmãos, também é uma igreja que crê na providência de Deus. O texto diz: em tudo, vamos ler juntos? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nós somos agradecidos porque sabemos quem Deus é. A Bíblia diz que Deus é bom. Deus é bom. Sempre Ele é bom. Mesmo que a gente não entenda a bondade de Deus, Ele é bom. Se olharmos a vida somente do ponto de vista humano, passageiro, temporal, nós não vamos entender muitas coisas. Mas quando olhamos do ponto de vista da eternidade, nós veremos: Deus é de fato bom. Devemos então ser agradecidos porque queremos na providência de um Deus que é bom. Deus não dá nada ruim, meus irmãos. Ele é bom, e Ele é bom, Ele tem sempre o melhor para nós. O que diz lá em Romanos 8, 28? Diz assim: e sabemos, todos juntos? E sabemos que todas as coisas daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, nós sabemos que todas as coisas, né, contribuem para o bem de quem ama a Deus. A gente não entende muitas vezes, mas Deus está a providenciar o melhor para nós. Então nós vamos agradecer a Deus. Recebe, Senhor, a nossa gratidão. Porque o Senhor é sempre bom. Ainda que nós vivamos momentos, às vezes, difíceis em nossa vida, nós não temos como questionar a Tua bondade. Senhor, ó Deus da providência, Senhor, ó Deus que nos estende a mão, Senhor, ó Deus que nos livra. Por isso nós queremos te agradecer nessa noite. Nós oramos com essa gratidão em nosso coração, em nome de Jesus. Amém.